Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui nesta noite. Como fiz referência ao presbítero, nosso irmão Edivaldo Santana, temos sentido realmente a presença do Senhor neste lugar. Glória a Deus. E estamos aqui também para meditarmos na santa palavra do Senhor. Amém? Eu sei que você está também querendo ouvir o que Deus tem a nos falar esta noite. Amém? Quem veio aqui ouvir Deus falar? Amém. Esteja orando para que eu seja este canal de Deus, que Ele tenha misericórdia de mim. Mateus capítulo 19. Do versículo 3 ao 9. Mateus 19, do versículo 3 ao 9. Então chegaram-se ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhes eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento de oração, nós vamos apresentar os servos do Senhor que se encontram enfermos. Nós sempre temos feito menção aqui da irmã Elisângela, do Parque São Francisco, o nosso presbítero Edivaldo Santana, que aqui está também, o presbítero Everaldo, a sua esposa irmã Marta, também a irmã Neuza, a irmã Madeleine também. Apresentamos outros servos do Senhor, feliz com a irmã Conceição. A irmã Conceição um pouco distante aí, mas está aí, graças a Deus, também tem passado um momento difícil, mas Deus tem dado vitória à sua serva. Também apresentando a irmã Lenay, esposa do pastor Emílio, para que Deus continue estendendo sua mão de misericórdia. Quem mais carece das orações? Eu, minha casa. O pai do presbítero José Baldo também precisa das orações dos santos. O presbítero Maurício vai estar fazendo, o evangelista Maurício vai fazer esta oração de intercessão. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus amados. Amém. Deus abençoe todos os companheiros. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te glorificar, Senhor, e exaltar ao Senhor por tudo que tem o Senhor feito por nossas vidas. Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, contritos, meu Pai amados, desejosos, Senhor Jesus Cristo, de aprendermos mais da Tua Palavra. Pai, toma nas Tuas mãos, meu Deus amado, cada um dos Teus servos, dos Teus ministros, Pai, Teus dirigentes, Pai amado, cada membro, meu Deus, nesta noite, cada congregado. Pai, toma a direção de tudo, meu Pai amado, quanto o Senhor ainda vai falar através da vida do Teu Filho, Pai. Toma nas Tuas mãos a vida de cada um deles, Pai. Neste momento, apresentamos, meu Deus, a vida de cada um dos filhos Teus, Pai, que precisa de uma intervenção direta do Senhor, meu Pai amado, na sua saúde, meu Pai amado, nas suas causas, Pai amado, aqueles que nós nem apresentamos, mas que estão passando também por momentos complicados, momentos de lutas, meu Pai amado, momentos de desespero, quem sabe, ó Pai amado, quem sabe ouvindo vozes dizendo que
que é fracassado, que não vai dar certo. Pai, neste momento, Senhor, que a Tua palavra, Pai amado, encontre guarida, meu Pai amado, nestes corações, que o Teu Espírito Santo invada cada ser, meu Pai. Pai, toma nas Tuas mãos, meu Deus amado, levantando aquele que está caído, ó Pai amado, sustentando aquele Teu filho que precisa, meu Pai amado, de um milagre, de uma resposta. Pai, usa de misericórdia, Pai amado, quem sabe Teus filhos aqui no púlpito, alguns quem sabe nem falaram que estão precisando, meu Deus, porque estão enfermos, mas eu te peço, Senhor, que sai tocando em cada vida, sai tocando em cada coração, Senhor, arrancando toda dor, arrancando enfermidade, arrancando dores, meu Pai amado, que quem sabe está incomodando nesta noite. Pai, que a Tua nuvem de glória, que o Teu poder santo, meu Deus, se manifeste, e toda enfermidade agora vá batendo em retirada, vá caindo por terra, meu Senhor. Meu Pai amado, nós precisamos e somos carentes de Ti, Senhor, somos carentes da Tua mão poderosa, por isso estamos aqui, porque nós cremos no Teu poder santo. Pai, nós Te pedimos que o Senhor, meu Pai amado, visite os hospitais. Eu sei que nós temos que ir, mas nesse momento estamos aqui, nós Te pedimos que use pessoas, Pai amado, entre em cada leito, meu Pai amado, que lá esteja um filho Teu, que seja usado com poder e glória. Aqueles que estão aprisionados nas cadeias, Pai amado, que se arrependeram dos seus crimes, Pai amado, também visita esses corações. Pai amado, neste momento eu Te apresento a vida do Teu servo, o Teu ungido, pastor Jair. Meu Deus amado, que o Senhor use mais uma vez poderosamente para falar no nosso coração. Pai amado, usa o Teu filho, meu Pai amado, com poder e glória, como o Senhor tem feito. Surpreende ele e nos surpreende nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós acertamos para fazermos oração pelas famílias e pelos casamentos em especial, antes da palavra, mas hoje, como já vou falar deste assunto, vou deixar para essa oração a gente fazer, duas orações no final, a oração pelas famílias e depois a oração finalizando o culto. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de não estar trazendo este assunto, este tema, embora tenhamos que estar sempre trazendo esse ensinamento para a igreja, pois também se diz respeito àquilo que Deus Ele tem ordenado, faz parte do doutrinamento da igreja, mas eu falo pelo momento que nós estamos vivendo. Poderíamos estar falando aqui hoje em outro tema, inclusive eu faltei concluir a mensagem da semana passada, alguns detalhes, e eu senti que eu deveria dar prioridade hoje especificamente a este ensino. Quem sabe Deus vai salvar alguém aqui de um divórcio que está aí às portas. Amém? Meus irmãos, a Bíblia, ela é clara em nos dizer que Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Quando Jesus faz o uso, ali usando ladrão, é uma referência a Satanás. Então Satanás veio destruir tudo aquilo que Deus estabeleceu, tudo aquilo que Deus fez. Esse é o desejo de Satanás, desfazer, destruir. E dentre tudo aquilo que de maravilhoso que Deus criou, é destacado o ser humano. O ser humano foi criado de um modo especial. E além do mais, nem os anjos foram contemplados pela grandiosidade de destaque que é o homem, em ser chamado de imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E com a criação do homem, Satanás, o Lúcifer, ele havia perdido toda a sua glória angelical. Há dois textos na Bíblia, em dois livros, Ezequiel 28, do verso 14 a 16, Isaías 14, do 12 a 15,
traz justamente esse registro do que aconteceu com Satanás, da sua revolta contra o Senhor. Ezequiel 28, 14 a 16, ele dizia assim: Tu eras querubim ungido, para proteger e te estabelecer. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se criou iniquidade em ti, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Isaías, ele é mais claro ainda quando diz assim, Isaías 14, do verso 12 a 15: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui mostra justamente o que aconteceu com Satanás. Mas Satanás, ao contemplar o homem, a criação do homem como imagem divina, aumentou-se sua revolta contra Deus. E nasce, portanto, em Satanás o plano para destruir o homem, ou destruir este elo de graça e glória do homem com Deus. E então ele vai ao jardim do Éden e consegue seu intento, ele consegue aquilo que planejou, está lá em Gênesis 3, de 1 a 6, que vale a pena a gente ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui Satanás, ele traz esse ataque justamente para poder atingir, entre aspas, a Deus, que ninguém consegue atingir a Deus, justamente tocando na criatura, naquilo que ele havia criado de tão precioso na natureza, que era o homem e a mulher, como imagem semelhante. E nós vemos, portanto, que Satanás, ele, mesmo depois de ter sofrido, né, a sentença por parte do Senhor, nós vemos lá em Gênesis 3, 14 e 15, essa sentença, a gente vai observar que Satanás não se dá ainda por vencido, porque o Senhor traz, portanto, a sentença para Satanás, quando diz assim, Gênesis 3, 14 e 15, Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e porco comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta, aí Jesus que viria, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Mas Satanás não se dá por vencido, porque ele queria atingir o homem. Ele queria atingir aquele ser, imagem e semelhança de Deus. Então Satanás, ele ataca, dá um novo ataque, ou seja, um contra-ataque. Ele tinha sofrido a sentença, estava determinado o seu fim. Aí vemos, portanto, que Satanás, ele consegue agora, de uma forma tremenda, agora Adão e Eva, já com 2 filhos, Caim e Abel, e Satanás, portanto, ele consegue introduzir ou intrometer-se naquela família, trazendo ao coração de Caim um sentimento, né, de maldade e perversidade. E justamente ele utiliza no campo da adoração, que foi no momento quando aqueles 2 jovens decidiram oferecer o sacrifício ao Senhor, e o Senhor não se agradou da oferta de Caim. Está lá em Gênesis 4, 3 e 7, que diz assim: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Mas infelizmente Caim, ele foi vencido pelo mal. E em Gênesis 4, 3, 4 está lá que Caim, portanto, assassina, mata o seu irmão. E aí a gente vai folheando a Bíblia e vai observando que Satanás não parou por aí no seu intento de destruir o homem. E aí, consequentemente, também em extensão agora a família. E em várias passagens do Velho Testamento, em vários momentos, a gente vê justamente a interferência maligna contra famílias. E que esta intenção maligna, ou esse intento de Satanás, ele persiste até esses dias, até esse momento. Satanás continua, portanto, tentando, aplicando seus golpes na tentativa de trazer justamente uma destruição àquilo que Deus estabeleceu. Então a questão do divórcio, eu estou trazendo todo esse contexto para que os irmãos entendam como começou o ataque de Satanás, e agora dentro desse momento a questão do divórcio entre crentes, ele deve ser primeiro encarado como uma afronta à própria fé. Porque nós pregamos o quê? Nós pregamos que temos o amor de Deus, nós pregamos que somos pacificadores, nós pregamos que temos um coração perdoador, que a paz de Cristo reina em nossos corações, que somos o povo mais feliz da terra. É esta a impressão e a nossa mensagem, na verdade, que a gente passa para o mundo. E aí a gente se preocupa, porque se é uma questão de fé, é muito mais grave do que a gente imagina essa questão do divórcio. Então a gente vê, na verdade, o que está acontecendo hoje, que o divórcio, ele tem tomado corpo no seio do povo de Deus. E mais do que isso, está se tornando algo
para alguns comum. E a gente precisa estar entendendo que o divórcio tem sido pedra de tropeço na vida de muitas pessoas que não são crentes. Casais, famílias que têm aquela ideia de que vivemos bem, que a nossa casa é uma casa de graça e paz. E quando vê um casal cristão, ele se afastando, logo vem aquela crítica: não é crente? Mas eles não são santos, não são de paz, não pregam o perdão. Então observe, queridos irmãos, que o que precisa é nós vivermos o Evangelho. Se a gente viver o Evangelho, vivermos o que nós pregamos, vai mudar muita coisa. Mas o grande mal é justamente porque não vivemos aquilo que pregamos. E muitas vezes a gente ostenta o que não é. Isso é terrível. Eu fiz um levantamento estatístico interessante. Que aqui no Brasil, não é, agora em 2023, houve um recorde de divórcios no nosso país. 440.800 divórcios. Infelizmente, isso é do IBGE. Infelizmente, essa estatística ela tem crescido com a participação dos crentes, de evangélicos, de cristãos. É isso que é assustador. E a gente fica muitas vezes indagando o porquê não. A gente não vê as pessoas salvas como era tão fácil, entre aspas. Se Jesus. São os maus exemplos. São os maus testemunhos. E esse caso de divórcio é algo assustador. Porque o divórcio, irmãos, ele além de ser assustador, ele é devastador também. Porque ele acaba atingindo não só um casal, uma família. Ele atinge os familiares envolvidos, dos dois lados, envolve a igreja e repercute na sociedade. Porque quando o crente ele se divorcia, ele está corroborando para as estatísticas negativas que estão aí do divórcio. Então é importante a gente entender que precisamos andarmos de modo correto, não é? Andando segundo a palavra do Senhor. Mas o que nos chama atenção ainda é o percentual de divorciados entre evangélicos, católicos e pessoas de outras regiões ou sem afiliação religiosa. Elas estão iguais. Ou seja, o mesmo número de porcentagem de católicos que se divorciam, olha para a vergonha nossa, é o mesmo de evangélicos. Isso é terrível. Eu busquei esses dados através da Gospel Mais. E eu fiquei assustado com essa estatística de que nós estamos em percentuais iguais. E isso é preocupante. E isso reflete naquilo que nós pregamos. Reflete no Evangelho. Reflete na igreja, na denominação. E isso traz um mal tão grande, irmãos, ao trabalho evangelístico. Porque as pessoas ficam olhando a gente, ficam observando. E quem sabe ficam até nos censurando, né? Do que está acontecendo hoje. As redes sociais estão aí.
Os próprios crentes divorciados muitas vezes se manifestam, eles próprios na internet, para dar notícia que acabou o casamento. Então o mundo está sabendo, então a gente vai evangelizar e a nossa mensagem é uma mensagem que Jesus restaura, que Jesus cura. E isso não está acontecendo na vida nossa. A certa ocasião, conversando com um irmão, eu disse: nós pregamos muito e incentivamos a igreja a terem fé, confiança em Deus. Mas quando os problemas também nos cercam, em tamanhos iguais àqueles que nós estamos aconselhando os irmãos que têm a fé, Jesus vai dar graça, você vai conseguir. Quando se passa por essa experiência, é uma vergonha, porque eu tenho visto isso. Não vivemos o que pregamos. E pregar o que não vive é um assinte contra Deus. É um escárnio a nossa pregação, ou a pregação da palavra, porque estamos pregando em nome de Deus, sem viver aquilo que Deus nos ordena. Então, qual é a raiz do divórcio? A raiz do divórcio entre crentes, que nós estamos falando aqui de divórcio de crentes, é mais que incompatibilidades de infidelidades e outras situações comportamentais e emocionais. É uma questão espiritual, de falta de maturidade, de conhecimento e intimidade com Deus. Mas como assim, pastor? Eu digo isso porque nós crentes, nós temos diante de nós, irmãos, todos os recursos para termos uma boa vida, uma vida de casal estável, feliz. Nós temos todos os recursos que o mundo não tem. Então, ao mundo a gente até admite, não tem Deus, está dominado por Satanás. Mas crente não. Crente tem o Espírito Santo, tem a palavra, tem a oração, tem jejum, tem a pregação, tem encontros de casais. Então o que está acontecendo? É um problema espiritual. É não viver aquilo que se diz ser. Porque ser crente não é algo simplesmente teórico, não é teórico. Ser crente é algo prático. Eu tenho que viver a crença que eu prego, que eu me identifico. E é esta questão maior. Não são incompatibilidade, de gênio. É por isso, é aquilo. A gente tem visto tantas, irmãos, justificativas, as mais bobas possíveis, que estão usando hoje para terminar um casamento. Então já fica entendendo que os problemas que existem hoje. E aí a gente pode até generalizar no sentido daquilo que acontece na nossa vida, que grande parte daquilo que nós estamos passando na vida, de reveses na vida, de situações constrangedoras, de angústias, de aflições, estão altamente ligadas à questão espiritual. Há muitas situações, pegando esse gancho, que inclusive eu falo agora no campo da psicologia, que a gente tem que ter muito cuidado, para que a gente faça a leitura dentro daquilo que também o Espírito Santo nos revela, nos direciona. E às vezes a gente vê situações na igreja, a gente vai logo para o lado emocional, no lado da psique. Não, tem que analisar se aquilo é realmente algo que é em decorrência de algo, não é, de um trauma ou alguma outra coisa assim. A gente tem que ir para o campo primeiro daquilo. Deus, o que é isso? E nós, pastores, estamos perdendo essa essência divina
de revelação de Deus, daquilo que está diante de nós. Os nossos gabinetes não são apenas lugares para ouvir os crentes, mas é lugar de socorro para crente. É o lugar para o crente sair ali e dizer: Deus falou, usou o pastor. Deus revelou o pastor. Eu não estou aqui desprezando a psicologia, que tem casos que realmente a gente tem lidado com situações aqui. Mas o crente tem que entender que não é bem assim. E a gente tem que ter esse discernimento, que tem coisas que é puramente espiritual. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então fica já esse entendimento. Problemas de divórcio na igreja é primeiramente espiritual. Vamos agora seguindo aqui para a gente tentar fechar em tempo ainda. Primeiro, todos nós sabemos, vamos entrar agora fortemente naquilo que precisamos entrar. Primeiro, falando que o casamento ele foi instituído por quem? Todo mundo sabe disso. Quem foi que instituiu o casamento? Gênesis 1, 27 e 28 está lá. Gênesis 2, 24 também está lá, mostrando claramente. Esta é uma verdade bíblica. E que nos foi revelada pela palavra do Senhor, pela própria Bíblia. E que muitos desprezam esse conhecimento. Quando falamos em conhecimento, é mais do que saber, é admitir e aceitar aquilo que nos foi ensinado ou revelado. Só que se tem o conhecimento, casamento é a instituição, foi Deus que instituiu, ótimo. Mas como devo encarar esta instituição? Como devo encarar esse criar de Deus, essa origem de Deus no casamento? E a gente observa aqui, por exemplo, em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Oséias falando do conhecimento, o povo rejeitando o conhecimento de Deus, ele fala assim: o meu povo foi destruído, Deus falando, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Estou aqui considerando a questão do conhecimento. Então, quem não conhece a Deus, que não abre seu coração para o conhecimento de Deus, acaba passando por cima daquilo que ele lê, daquilo que na igreja a gente ensina. A gente estava ensinando a verdade, um conhecimento de Deus, um conhecimento da palavra, um conhecimento da doutrina. E se o crente ele não absorve isso e vive isso, ele coloca em prática esta lição, aí esse conhecimento não tem serventia nenhuma. Não é um conhecimento em si, porque o conhecimento ele é fixado no nosso coração, é fixado na nossa mente. E é preciso a gente entender isso. Então, pela falta do conhecimento, de entender, de fixar isso na mente e no coração, olha, o casamento é uma instituição divina, portanto, não cabe a mim estar desfazendo desse casamento. Não cabe a mim estar desestruturando esse casamento, porque não fui eu que criei, foi Deus quem criou. Então a Ele pertence toda a autoridade sobre o casamento. Primeiro Deus, Ele está acima, porque foi Ele que criou, não foi ideia do homem. É preciso a gente entender isso. Isso é algo espiritual, que o texto de Gênesis lá 1, no versículo 27, 28, ele vem falando, no versículo 28, ele diz: e Deus abençoou, depois de formar um homem, abençoou, Deus celebrou o casamento, abençoou. Quem abençoou o casamento foi Deus, está abençoado. Então não posso trazer maldição àquilo que abençoou. Isso é um enfrentamento contra Deus.
contra aquilo que é divino. Glória a Deus. Mas o divórcio foi um homem que inventou. Deus criou o casamento, Satanás, para desfazer as coisas de Deus, inventou o divórcio. Nem na presciência divina Deus viu o divórcio como solução. Você mostra na Bíblia, a gente muda o discurso hoje, mas não tem na Bíblia nenhum texto que mostre o divórcio como solução de crise conjugal. Observe o que Jesus diz lá em Mateus 19, o texto que nós estamos lendo, o versículo 8. Quando os fariseus interrogam Jesus, querendo pegá-lo numa falha, diz assim: disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. O que Jesus estava falando, na verdade, de que não foi ele, porque no princípio não foi assim, isso não é coisa minha. Aí você vai entender que é algo maligno quando diz Moisés por causa da dureza do coração. Não foi a concessão que Moisés criou, foi em cima da maldade do homem, em não perdoar. E quem cria a maldade no coração do homem? Satanás. Quem endurece o coração do homem? É preciso a gente entender isso. Então Satanás inventa o divórcio, no sentido já que a maldade estava no coração do homem em não perdoar. O que Moisés fez simplesmente foi regulamentar o que já estava sendo feito de forma aleatória, porque dava carta de divórcio à mulher por qualquer coisa. Não gostou da mulher, no outro dia amanheceu, a mulher tirou maquiagem, estava só o capuco. Aí ele disse: essa não é a mulher que eu quero, e vou mandar embora. Se fosse considerar hoje, né, do jeito que as crentes de casa, toda maquiada, que eu esqueci na lua de mel, que tomasse o banho, tirasse aquilo ali, não foi essa mulher que eu casei. Jesus é bom. Então, Moisés regulamentou. Agora é interessante porque a carta que Moisés deu trouxe também segurança, tanto para um lado para o outro, porque o homem dava a carta de divórcio, ele dava também o direito à mulher pleitear outro casamento, e ele também. Era benefício para os dois. Antes não, porque criava também aquela questão que a mulher, uma vez desprezada, ela não poderia casar. E Moisés regulamentou. Não é bem assim, vamos regulamentar esse negócio? Vai ser assim. A mulher tem direito, o homem também tem o mesmo direito. Não é? Aí vai algo, mais uma vírgula aqui, não é? Os direitos. A cultura, ele não diz que não é cultura machista, é cultura de pecado mesmo. Criou o seguinte, que a mulher, uma vez que traiu o marido, ele, para sua moral, ele não pode ficar mais com a mulher. Mas o marido pecando na mulher tem que receber o ordinário. O príncipe do erro, do pecado, o adúltero, que lindinho é você. A glória. É o mesmo valor, meu irmão. É o mesmo valor. A mulher tem o mesmo valor do homem. E acabou. Então a moral, que se é abatida a moral de um, é abatida a moral do outro. Em certa ocasião, aqui aconteceu algo nesse sentido. Um certo cidadão tinha pecado, a irmã perdoou, recebeu o cidadão, é bíblico, perdoar. E aí, tempos depois, a irmã, ela fracassou, e o cidadão não quis perdoar a irmã, não perdoa não. Não vou dar mais pista aqui para ninguém descobrir quem é. Mas isso aconteceu aqui. E isso é algo inadmissível. Então vamos continuar. Então a gente sabe que o divórcio foi criado, é a ideia de Satanás, que usou a maldade do homem lá. Não perdoou, acabou, eu vou largar e pronto.
Aí Moisés, vamos organizar esse negócio. Organizou. Que está em Deuteronômio 24:4, está lá, especificando, a partir do versículo 4, se não me engano. Então a patente, mas a gente tem que saber o seguinte, que a patente do casamento está nas mãos de Deus. Então ele outorga ao homem o direito em realizar em seu nome o casamento. Mas ali na cerimônia do casamento está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, observando se eu estou fazendo a cerimônia certa, se eu estou casando as pessoas certas, se é o modo certo, se eu estou obedecendo aquilo que está determinado na palavra do Senhor. É por isso que o divórcio, ele não é algo que a Bíblia ordena. Porque Jesus diz no capítulo 19 de Mateus, versículo 6, portanto, no final do texto, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Pronto. Glória a Deus. Então, o projeto de Deus, na verdade, é que o homem e a mulher permaneçam fiéis. Aí alguém pode dizer, meu marido é ruim. Tu conheceu ele bonzinho? Não, porque o amor é cego. Meu amor cego. Ninguém quer. A mãe está dizendo, menina, esse caba não vale nada. A menina está lá no coração, ele é um pão, é um gato, e o cabra é uma onça. E aí o tempo passa e depois, não fica com teu onça mesmo, abraça bem, para ele desunhar bem. Hoje é tanta coisa que passa na ideia da cabeça dos crentes, irmão, que é um negócio sério. Então, a gente entende que o projeto de Deus é para que o casamento dure até que a morte alcance um dos cônjuges. Este é um dos princípios, o princípio principal da palavra do Senhor. 1 Coríntios 7:39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Contanto, vírgula, que ele pertença ao Senhor. Que seja um crente. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, a gente entende que o princípio é a indissolubilidade do matrimônio. Portanto, o divórcio, ele não está dentro do campo de uma ordenança, não porque Deus quis de forma alguma, viu? Então Deus, ele odeia o divórcio. Malaquias 2, 15 e 16. Esse texto, eu gosto muito dele. Malaquias 2, 15 e 16. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedoso, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da sua, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Deus aborrece o divórcio, seja ele qual for, legal ou ilegal. Deus aborrece. Significa que Deus não está concordando com aquilo. Deus desejaria evitar aquilo, mas pela circunstância não pode. Mas isso não quer dizer que Deus esteja satisfeito. Casou novamente, está bem, graças a Deus. Continue bem, é para estar bem mesmo. E aborrece. E a gente tem que trazer esse tom assim forte, irmãos, porque isso está tornando-se uma epidemia. Daqui um dia tem um bocado de ex na igreja. Imagine pode ser, minha irmã, e a irmã lembrando lá, passa nos pensamentos de gente, não é brincadeira. A gente tem que guardar o nosso pensamento, que senão Satanás toda lá, aí vai lembrar que em Juazeiro se converteu um irmão, uma pessoa. Foi terrível isso. O cabo era namorador, um cidadão rico.
O homem teve 3 casamentos. Por último, o último casamento era com a crente. Irmãos, as 3 mulheres não se converteram. E tudo na Assembleia de Deus. E uma olhando para... E o cabo era feio. Mas os cabas... tinha uma conversa boa. E tinha dinheiro, né? Dinheiro é bonito. O cara é lindo que tem dinheiro. Mas foi um negócio terrível, irmãos. Porque eu fico, meu Deus, que negócio é isso? Uma saudando na outra, mesmo assim, olha atravessada. Às vezes olhar atravessada assim com a outra. E o camarada tinha filho de todo mundo. E os meninos se converteram a maior parte. Tocava teclado e tudo. Meu Deus, confusão. Ó, misericórdia. Mas isso não é normal, irmão. Deus, por misericórdia, né? Trabalhou ali e salvou aquelas pessoas. Mas ele acabou se desviando, né? Está no mundo, não sei se está vivo ainda. Mas ele acabou se desviando. Estava difícil até para ele permanecer, porque na igreja estava 3. Pastor, minha irmã, pastor. Problema. Então, a gente sabe muito bem que Deus odeia o divórcio. E a gente sabe, portanto, que a manutenção do casamento está a cargo dos cônjuges. Especificamente. Não é com o papai, com a mãe, não é com o sogro, nem com a sogra. Não é na mão do pastor. Mas o salvar o casamento ou manter esse casamento está no campo do casal. É aí que eu falei no início. Não é? A questão da falta de conhecimento, de maturidade espiritual. Não sabe resolver as coisas. Então, a gente começa a entender, queridos irmãos, de que o divórcio, ele não tem espaço natural da igreja. Não é um espaço natural, é uma concessão. É um atalho que se tem na igreja para salvaguardar, não é, a vida de alguém injustiçada, de alguém que sofreu um dano devido ao pecado de outra pessoa. Mas não é algo no sentido que é natural isso. O natural é que eles permaneçam fiéis, não é, amando um ao outro até a vinda de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então, o projeto de Satanás, portanto, é que o casamento dure até que se suportem. O Senhor diz, até que a morte separe. Satanás diz, até a hora que vocês se suportem. E aí é importante a gente observar que nós somos diferentes, irmão. Esse negócio de achei minha alma gêmea, isso é romantismo barato. Que alma gêmea? Não tem. É diferente mesmo. Teu marido é diferente de você. E você de seu marido, acabou, são diferentes. E a gente precisa entender que essa questão do suportar, não é? Eu peguei aqui algo de um exemplo, por exemplo, a energia elétrica. Positivo e negativo. São cargas diferentes. E a gente observa o seguinte, mas se juntou os dois, dá centelha. E essas luzes fenômenos aqui é porque há um fechamento. São diferentes, mas se fecham e gera luz. O relacionamento são diferentes, mas gera luz. Quando se une. Se você fizer só isso aqui, é uma centelha. Mas se você juntar os fios, vai acender a lâmpada, vai acender alguma coisa, vai acontecer algo ali por esse efeito. Então o que eu quero dizer que essa questão de nos suportar, ela é antibíblica. E a gente precisa compreender que Satanás, ele não tem nenhum interesse que nós tenhamos uma família feliz, tenhamos um casamento feliz. E é preciso que nós estejamos atentos, portanto, com o nosso casamento. Então, o divórcio na Bíblia é uma concessão, sim, criada por Moisés pela dureza do coração, foi isso que eu falei no início.
Mas o que a gente tem que entender é que não é porque uma esposa não está agradando ao esposo, não é porque a esposa não está mais gostando do marido, que a gente vai entender isto, que seja agora aberta uma concessão para um divórcio. E isso precisa a gente estar ligado ao que Jesus disse. Jesus, ele deu um freio de arrumação justamente naquilo que Moisés tinha construído, no sentido de Moisés, da concessão de Moisés, que ele apresenta, que ele formaliza, vamos dizer assim, que Moisés formalizou. Então, do Senhor Jesus, ele dá um freio de arrumação no texto que nós lemos lá de Mateus 19, quando ele diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, porque na concessão de Moisés poderia ter um novo casamento por outras situações. Aí Jesus agora dá um freio de arrumação. Não é bem assim. Porque a pessoa diz: não gostei mais dela, ela me gritou, ele me gritou, ela jogou uma panela, aí ele me deu um tapa. Não deve dar tapa, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia, mas tem marido crente que dá tapa, viu? Tapinha santo. Tá! Então a misericórdia. Queima mesmo, irmão. Queima. Então Jesus, ele dá um freio de arrumação. Não é bem assim não. Vou frear agora. Ele diz: olha, portanto, se alguém casar novamente, a não ser por causa do adultério, ele comete adultério, e quem casou com ela, com ele também é adúltero, ou vice-versa. E é interessante que Jesus, ele traz isso aqui, mostrando justamente como a causa geradora o divórcio. Jesus é preciso, o divórcio que eu coloco aqui diante de vocês, isso falando para os fariseus e também para os discípulos da lei. Aqui só em caso mesmo de uma traição, de um adultério. Então, repito, não alcança incompatibilidade de gênio, discussões, porque as coisas não estão funcionando como devia, não é porque o marido não é crente ou a esposa, não é porque a fogueira apagou. Estou falando linguagem figurada. A Bíblia não dá autenticidade para isso. E muitas outras situações que são colocadas. Muitas e muitas outras que hoje a gente fica assim assustado com o que está acontecendo. Agora, tem situações que a gente tem que entender que são provocadas. Tem situações que são criadas, tem situações que são realmente algo que nasce em função de um cônjuge que está provocando o outro. Eu lembro-me que uma certa... Não se preocupe que não é daqui não. Uma esposa de um obreiro, daqui não, viu, irmãos? Não é daqui mesmo, é pastor, inclusive pastor. Procurou determinada irmã, amiga, e disse que ela estava com dificuldade, porque o marido não tinha mais o contato que devia ter. E que ela não sabia mais o que fazer. E o camarada era um obreiro, jogando a irmã para uma situação de adultério. Porque desde quando ele não assistia a mulher, como a Bíblia manda aqui, 1 Coríntios 7, 3, 5. Fala aqui da obrigação multa. Eu vou ler aqui para os irmãos. O marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher, o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Aí ele diz: mas não vos defraudeis um ao outro. Ou seja, não deixe de estar tendo contato, senão por consentimento mútuo, um acordo por algum tempo para vos aplicardes a oração.
E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aí tem mães que chegam e dizem, eu estou com consagração. Aí no outro dia, continua a consagração. Que consagração é essa? A Bíblia diz comum acordo. Se um dos lados não concordar, foi-se embora a consagração. Mas tem mãe, né? E tem irmão também. Olha, estou falando com Deus agora. Ninguém toque em mim. E diz, todo ele está falando com Deus, ele tem que falar mesmo. Vai lá, não, eu agora vou orar. No outro dia, eu vou ler a palavra. E o tempo vai passando, e o problema aumentando. Depois acontecem as coisas. Ah, eu fui traído. Ah, ordinário, ordinária. Quem provocou? Porque a gente tem que entender o seguinte, irmãos, olha, ninguém aqui é super-homem, nem super-mulher. Aqui é carne, isso aqui é terrível. Está aqui sufocada pelo Espírito Santo. Mas está doidinho para manifestar. Se a gente der um espaçozinho, olha, a carne aparece na hora. É um dos motivos que a convenção fez isso. Ó. Trancou e tirou a chave. Porque surgiu muito isso. Alguém confessava lá, não, a mulher traiu. Isso é bonitinho, isso aí. E quem ele provocou. Não assistia irmã, não dava carinho, era bruto. Não viajava, não dava uma roupinha bonita, irmã, não dava perfume, não dava nada. Não dava nem uma garopinha, nem um 100 reaisinho, não dava nada para a irmã. Nada. Mas ele tinha tudo. São coisas, irmãos, que surgem no nosso meio, portanto, ele não entra nesse contexto da concessão. Certo? Meu irmão, nem comecei. E vou parar porque não tem como, tem uns 5 minutos ali, vou dar esses 5 minutos aqui, mas preciso terminar, não, hoje não vai dar não. Então o posicionamento bíblico divino é o perdão e a reconciliação para o divórcio. Em quaisquer circunstâncias. Reconhecer que errou e que pecou contra Deus e o cônjuge é bíblico e necessário para perdão e cura própria e do cônjuge ferido. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Como também é bíblico perdoar. Mateus 18, 20 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70. Calma. Não é que o camarada vai chegar 7, 70 vezes 7. É por aí. Né? Na verdade, o que Jesus está aqui falando é o espírito de perdão que nós devemos ter. Ele não especificou aqui as situações. Mas eu vou ler aqui um texto importante. Primeiro porque é um mandamento de Jesus. Né? Mateus 6,12, quando Jesus ensina, está ali expresso na oração. O perdoar é um mandamento do Senhor. Mateus 6,12, perdoa-nos quando a gente ora as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Portanto, há de se observar que a expressão, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, está atrelado ao arrependimento verdadeiro. Logo, quem repete viciosamente o pecado contra o seu cônjuge significa ou transparece não arrependimento verdadeiro. Como a gente é crente, perdoa, aí eu digo algo aqui sério. Porém, não se está obrigado à continuidade do casamento. Por que é bom dizer isso aqui? Porque tem gente que se apoiar no seu erro em textos bíblicos. Não, mas Jesus mandou perdoar.
Não foi só 7, 7 vezes 70. O camarada vai 3, 4 vezes, não chegou ainda na conta de Jesus. Mas não é isso que está dizendo. Observe que o perdão que Jesus deu à mulher adúltera, que foi trazida ao seu julgamento, ele disse o quê? Vai-te e não peques mais. Então, traições repetidas é escárnio a Deus, como autor do casamento. É desqualificar a aliança de fidelidade feita diante do altar. E ao cônjuge ofendido, desrespeito e desonra. Ela me provocou. Não foi ele. Não tem justificativo. Repetições, ninguém está livre de uma queda, de um fracasso. Isso é do ser humano. Agora, repetições, isto é inadmissível no sentido, principalmente do casamento. É por isso que cabe aquilo, devido à dureza do vosso coração, porque é duro. Aí uma vez, perdoou. Segunda mesmo. Viu o terceiro, então o camarada está bom de tomar uma surra. Ou vice-versa, né? Porque também tem que comparar as irmãs aqui. Que os maiores causadores de divórcio, ou seja, de traições, são os homens. E os homens não querem admitir isso, mas é verdade. Nenhuma folha. Eu escuto. Eu vou parar aqui, porque aqui que vai entrar o bom. Mas não tem tempo, já são 9 horas. Eu vou ficar para quinta-feira, viu? Quinta-feira a gente continua em nome de Jesus.